noite. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo, graças a Deus, graças a Maria, né? E hoje é a gravação da nossa live, que vai ser editada e vai ser publicada no YouTube no dia 21 desse mês, né? Do mês de novembro, que é um mês onde celebramos muitas coisas, né? E dentre elas é o Dia da Consciência Negra, que é comemorada no dia 21 de novembro, né? Celebrando as lutas, né? Do grande Zumbi do Palmares, grande mestre, né? Grande líder, entre erros e acertos, um grande representante da causa, né? Da causa da liberdade, do respeito, né? E da valorização da nossa humanidade enquanto pessoa negra, parda, né? Enquanto mestiço, e uma luta que ainda continua nos dias atuais. Bom, para o dia de hoje, né? Eu reservei aqui algumas reflexões, porque é a primeira live solo, né? Não tem tantos recursos, não tem tanta decoração igual as últimas lives, né? Igual foi com as outras, porque ainda estamos com poucos recursos, né? O que eu posso dizer é que na última que teve, né, com a minha amiga querida, psicóloga Juliana Santos, eu tinha mencionado que a gente estava quase, né, no processo final de criação da startup DogMind, DogMind, soluções para educadores, né? Nós decidimos, né? Nós temos membros da nossa equipe que são funcionários públicos, inclusive eu, que não seria mais uma startup e que hoje vai ser um projeto. Então nós vamos registrar e manter o selo DogMind como selo gestor de projetos, ou seja, nós não temos vínculo com nenhuma instituição pública, nós não utilizamos recursos públicos, né? É tudo vindo de associações e doações, tudo que vem do nosso bolso e dos nossos colaboradores. Então, Coisas Triviais, que é um dos projetos do DogMind, ele vai continuar existindo no formato de projeto, né? Ele vai continuar existindo nesse formato gratuito, ele não vai ser monetizado, e quando monetizado, só para manutenção, ou seja, não tem CNPJ, não é uma startup, ia ser, mas decidimos manter só como projeto mesmo, ou seja, todo o conteúdo do Coisas Triviais que iria ser monetizado vai ser disponibilizado de maneira gratuita. Isso é muito legal. E o que a gente for vender vai ser para manutenção do projeto, e nós vamos gerar produtos da marca. Então, assim, vai ter camisetas com as falas, com as frases, com os artigos, mas não vai ter conteúdo premium, ou seja, o conteúdo por si só vai ser livre e gratuito para todos, né? Eu achei muito interessante, acho que faz parte da nossa obra de querer produzir conteúdo de uma maneira gratuita e de qualidade. Então, o que for para ser vendido, né, será só para manutenção dos materiais, dos nossos gastos que nós temos, né, e apenas para isso, né. O máximo que a gente pode fazer ali é repassar o que a gente receber para instituições, né, parceiras, e para instituições filantrópicas, né, instituições de caridade. Vamos para a live, né? Sem enrolação. Então, assim, ainda continua sendo gerida pela DogMind, agora gestão de projetos, e Coisas Triviais está firme e forte como um projeto 100% gratuito. É muito bom falar isso, né? É gratuito e sempre será. Uma iniciativa coletiva, né? Colaborativa, onde a gente acredita agora que que o nosso conhecimento, que os nossos conceitos, que nós reciclamos de outros teóricos, eles sempre serão gratuitos. Então, hoje, o tema da live em si, né, Graças dou pela minha cor. É uma mistura, né, do Dia de Ação de Graças, que é no dia 27 de novembro, uma data que é muito famosa nos Estados Unidos, nos países, né, do hemisfério norte,
geralmente é comemorada, né, por cristãos e que está chegando, está engatinhando aqui no Brasil, né? E desde quando eu conversei com uma querida colega minha, que ela trabalha, né, com os alunos dela o Thanksgiving, né, que é o Dia de Ação de Graças. E depois que eu comecei a estudar mais sobre gratidão, né, eu fiz um curso sobre gratidão, onde a gente tinha um caderninho, onde esse caderninho ele é diário, né, a gente escreve todas as nossas conquistas, pelo que nós somos gratos, e os efeitos, né, que a gratidão gera em nós, né? Gera hormônios, né, de felicidade, gera ocitocina. Eu não sou da saúde, então não vou adentrar muito nesses conceitos, né? Não vai ser tão teórica essa live, vai ser mais coração, né? E uma palestra que eu assisti nessa semana, né, justamente falou sobre o poder da gratidão, né? A gente tem muito que a conquistar ainda, né, como negros, como pardos, como mestiços, como não brancos, não 100% brancos, mas nós temos conquistas já. Nós temos grandes avanços, nós temos uma grande contribuição que nossos antepassados deixaram. Nós temos hoje grandes nomes, né, que estão produzindo conteúdos de extremo valor para a gente, e tem uma galerinha aí que eu vejo que tem muito futuro. Ou seja, precisamos ser gratos por essas pessoas, porque são pessoas que foram agentes de transformação em relação à negritude, são pessoas que estão sendo agentes de transformação e são pessoas também que serão agentes de transformação. Então, assim, eu gostaria de falar desses 3 aspectos pelos quais eu sou grato, né? Eu sou grato pelos antepassados, sou grato por quem está fazendo a diferença agora e aqueles que nós estamos preparando para o futuro, né? Que vai assumir o posto quando a gente estiver bem velhinho e não puder mais produzir conteúdo e contribuir. Stephanie, boa noite, obrigado por estar aqui, que alegria. Hoje está sendo a gravação da live, né? Ela vai ser editada e vai ser postada no dia 21. Eu fico muito feliz de você estar aqui. E eu estava só adiantando o que a gente ia falar, o que seria o bate-papo. Esteja à vontade, viu? Eu fico muito feliz mesmo. Né? Minha prima querida aqui, que a gente tem muitas reflexões também, a gente compartilha várias ideias. Né? A gente não se vê sempre, mas sempre quando vê, a gente bate um papo legal. Bom, você chegou primeiro, você está me ouvindo bem, tá tudo ok? Manda um joinha só para eu saber certinho, um oi. Bom, eu acredito que sim, e eu acho que se não tiver saindo som, alguém vai sinalizar. Mas, enfim, o objetivo dessa live é a gente falar, enquanto negros, né, pelo que a gente é grato, né, pelo que eu sou grato. Então vamos começar pelo passado, né, o passado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a área da tecnologia, né, citar aqui um pouquinho de uma contribuição que eu acho importante, né. Nós tivemos mulheres negras, né, que foram as primeiras computadoras, né? O que significa computador? Antes do computador virar essa máquina que hoje a gente usa no trabalho, né? A gente usa mais o smartphone. Tinha as pessoas que faziam os cálculos manualmente, né? E para poder calcular o voo de um grande astronauta, né? A gente está falando ali de uma época da corrida, né? Da corrida do espaço, onde os países queriam, o mais rápido possível, mandar homens para o espaço, né? E ali a gente teve grandes mulheres negras, né?
Vocês podem ver isso no filme Estrelas Além do Tempo, onde tem grandes atrizes ali atuantes, que elas contribuíram para a ciência, né? Pessoas negras contribuíram para a ciência no mundo. Então, nesse filme foi retratado, né, as primeiras computadoras negras, né, elas faziam os cálculos precisos para garantir que o astronauta fosse levado ao espaço. Então, tivemos trabalhadoras negras, cientistas, astrônomas, né, que faziam cálculos muito importantes, né, para poder levar esse homem ao espaço. Eu acho interessante porque é uma característica da mulher ser atenciosa. Então, para fazer esse tipo de serviço, eles escolhiam as mulheres, né, porque elas conseguiam fazer, além de várias coisas ao mesmo tempo, por ser uma característica da mulher ter a mente expandida e também ser mais dinâmica que o homem, né? A mulher tem uma tendência a ser mais dinâmica. É um serviço que exige muita atenção, né? Hoje quem faz grandes cálculos é um computador que é uma máquina, né? Antigamente eram essas mulheres. Então, assim, grandes nomes, né? Que ali eu não vou citar uma mulher ou outra, porque eram grupos de mulheres. Então, mulheres negras, né? Que trabalharam aí no século passado e que contribuíram para a tecnologia da NASA. Então, eu sou muito grato, né, por essas mulheres e por cientistas negras que passaram por maus bocados, mas eu acho que hoje a intenção não é falar do nosso sofrimento, e sim falar das nossas conquistas. Elas tiveram as melhores condições? Não. Elas foram tratadas de maneira 100% digna? Não. Mas mesmo assim elas brilharam. Por isso que eu gosto muito do filme Estrelas Além do Tempo, e é um filme que eu recomendo a todos e todas, né? Se você não assistiu, assista. Estrelas Além do Tempo. Sou grato por esse filme que conta sobre as primeiras mulheres pretas e negras que trabalharam na NASA como computadoras. Bom, gostaria de citar aqui no passado, né, da minha família, né, quem que eu sou grato, né? Nós temos antepassados, né? Então, assim, eu sou grato, preciso citar, sempre em honra e memória, né? Citar aqui que eu sou grato por ser filho do José Carlos Moreira, né? E por conta dele ter deixado uma contribuição muito interessante, né? Em relação ao meu pai, ele conseguiu ser líder do setor de trabalho dele, né? Sem ter uma formação de administração. Então, assim, ele foi chefe de setor, né? Ele foi encarregado de setor. Antigamente chamava Usina Açucareira Pastos. Ele cresceu naquele ambiente, ele viveu, né, na colônia da usina, fez tiro de guerra lá e começou na lavoura e chegou ao cargo de encarregado de setor, né, por esforço próprio, sem ter uma formação especializada, e ele conduzia uma equipe. Então ele sabia toda a produção o processo, né, do engenho de açúcar, né, ele contava pra gente. Ele amava química, né? Nós tivemos uma professora em comum na escola Nasle Jabur, a professora Ana Lisa, né? E eu não era muito bom em química não, mas ele era excelente. E ela comentava comigo porque ela dava aula para mim de manhã e para ele à noite. E ela falava assim: seu pai é excelente em química, né? Mas assim, ele não quis fazer nem técnico em química, ele não quis fazer faculdade de química porque ele já estava satisfeito com as conquistas dele, mas ele conseguiria sim ir além. No entanto, ele conseguiu criar uma família, né? Não foi também nas melhores condições. Eu reconheço que ele foi um pai extremamente amoroso e muito atencioso, né? Teve os seus tropeços, mas assim, eu acredito que os acertos foram maiores. Então eu sou grato, né, por ser filho do José Carlos Moreira, né, e por ele ter tido essa conquista, né, ter chegado ao cargo de chefia, né, ter chegado a um cargo de gestor, mesmo sem ter tido uma formação de administração e ter construído uma carreira sólida, ou seja, ele começou a trabalhar na lavoura e ele aposentou na usina. Não satisfeito, ele junto com a minha mãe, né, eles
tiveram seus negócios próprios. Então eles foram vendedores, né? Eles foram feirantes e ele encerrou como autônomo, né? Ele tinha um espetinho na porta de casa, então assim durou bastante tempo. E ele só parou porque a doença já não permitia que ele trabalhasse. Então eu sou muito grato, né? Porque hoje, se eu tenho essa força de trabalho, se eu tenho esse espírito de liderança na sala de aula e na minha equipe de trabalho, eu devo à criação que eu tive, né? Muita disposição, muita resiliência, né? E muita gratidão. Sempre fomos gratos, tanto a minha mãe, Lurdete, quanto meu pai, a gente sempre exercitou a gratidão. E a gente sempre comemorou as pequenas, as grandes conquistas, sempre levando da melhor forma. Então, aqui ainda no passado, eu cito meu pai. Meu pai e minha mãe também, né? Minha mãe não era 100% branca, não. Ela também teve antepassados pretos. Bom, continuando, né? Só para fechar o bloco do passado, agradecer pelo Zumbi, né? O Zumbi dos Palmares. Então, assim, o Zumbi, ele foi o grande líder, né? De movimentos ali, de revoltas. Ele foi ali aquele cara que agitou o pessoal, falou assim, não, vamos lutar pela nossa liberdade. A gente sabe que teve erros e acertos ali, né? Mas que os quilombos, eles foram e são essenciais, né? Para manter a originalidade da cultura africana no Brasil. Ou seja, hoje ainda existem quilombos, né? Esses quilombos eles ainda passam por conflitos, não tão pesados quanto no passado, mas é importante a gente citar que o Zumbi, ele realmente ele foi ali um fator de transformação. A gente sabe que nós não somos perfeitos, né? Que durante uma luta de uma causa, vai ter momentos que nós vamos errar, mas eu preciso falar que eu sou grato por ele, porque graças a ele, né, nós temos o dia 20, que não é feriado à toa, né? Esse dia 20 ele é feriado para a gente lembrar, né, para a gente se conscientizar de criar um mundo onde a gente possa construir pontes e não muros, né, para evitar essa questão de segregação, né, que ainda existe, é marcante, e para que não se repita. O Brasil teve mais de 300 anos de escravidão, então é importante que todos os anos a gente, assim como o Holocausto, né, que foi um período terrível, né, para os judeus, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, assim como a escravidão também foi terrível, né, na época do Egito, né, aqui no Brasil, 300 anos de escravidão foi muito tempo. Então, assim, nós precisamos relembrar ano a ano, né? E também relembrar dos impactos que ainda perduram nos dias de hoje. Ou seja, hoje a gente ainda sofre com impactos causados lá na época da escravidão. Então, é importante que a gente relembre da consciência negra todos os anos. Esse ano, eu estou pendendo para o lado da gratidão. Então, grato sou pelo dia 20, grato sou pela existência do Zumbi e grato sou, né, por a gente ter essa força intelectual, essa força artística, essa força na área administrativa, essa força na área religiosa, essa força na área dos esportes, ou seja, tem negro para tudo quanto é parte, preto, pardo. Então, estamos todos aqui espalhados. Maraíse, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui falando sobre a cultura afro, né? E pelo que a gente é grato, pelas conquistas, né? Eu fechei o bloco do passado, né? Então, aqui eu selecionei algumas informações do passado pelo qual eu sou grato, né? Aquilo que você perdeu vai ficar gravado, aí você pode assistir do começo, tá? No final, vai para o YouTube e no YouTube eu vou colocar recursos visuais para melhorar a live. Espero que vocês gostem, espero que vocês se sintam representados e aqui a gente segue para ir para os dias atuais, né?
Aqui eu separei a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, esse casal 20, né? Esse casal assim que para mim é referência, né? E eu gostaria de citar os dois aqui, que são pessoas da atualidade, né? Eu gostaria de começar pelas damas, né? Pelas mulheres, começar pela Thaís Araújo, porque as mulheres negras ainda são as que mais sofrem, né? Boa noite, minha querida. Nossa, eu sou muito grato por vocês estarem aqui. Thaís Araújo tem uma fala muito interessante. Nós temos aqui mulheres assistindo ao vivo. Não sei se vocês concordam. O negro, a negra, ele é constantemente chamado de metido, né? Ele é constantemente chamado assim de arrogante. Existe uma fala que eu vou replicar, né, que eu acho muito interessante, eu sou muito grato a Thaís Araújo por conta dessa fala, que ela fala assim: a sociedade no geral, ela não está preparada para lidar com um negro, uma negra que tem autoestima, né? Eu achei essa reflexão da Thaís Araújo fantástica, né? Não sei se vocês concordam, se quiser pode sinalizar, se vocês concordam ou discordam, mas a reflexão da Thaís Araújo é o seguinte: em pleno 2025, boa parte das pessoas não estão preparadas para lidar com uma negra, com um negro, né, com uma pessoa parda, com um mestiço que tem autoestima. Ou seja, todas as pessoas esperam que nós sejamos coitadinhos, que nós sejamos uma história triste. E nós já passamos dessa fase. Nós não somos uma história triste, né? Nós temos muitas conquistas a comemorar. Então eu achei essa fala da Thaís Araújo muito pertinente, por quê? Porque ela passou por várias fases, né? Ela foi a primeira atriz negra da Globo, né, a protagonizar uma novela. Hoje as novelas não fazem tanto sucesso quanto antes, mas a gente precisa citar que a Thaís Araújo fez novelas memoráveis, né? Ela é uma atriz fantástica. E ela demorou, né, ganhar um lugar de destaque, ela demorou ganhar tempo de tela. Ela fala isso nas entrevistas dela, né? E essa última que ela colocou no Instagram, eu achei muito pertinente citar. Então, eu acredito que as pessoas, eu concordo com ela. Então, assim, as pessoas não estão preparadas para lidar com pretos que têm autoestima e acaba chamando eles de metidos, de arrogantes. Então, o que eu posso dizer para vocês, como conselho, né, baseado nessa fala da Thaís Araújo, gente, o céu é o limite. Você não é arrogante por ter autoestima, tá? Você não é arrogante por se vestir bem. Você não é arrogante por cursar uma faculdade, por se especializar naquilo que você gosta. Você, pessoa preta, você não é arrogante por ser brilhante. Esse espaço é seu e você merece ele. Você é arrogante a partir do momento que você recusa ajuda. Você é arrogante a partir do momento que você se acha superior. Mas ter autoestima é um direito de todos, inclusive dos pretos. Então, se você se sente linda, né? Se arrumou no espelho, se sente linda, tá lá vestida, tá lá linda, posturada, você tem que se achar mesmo, no bom sentido, né? Nós precisamos nos olhar no espelho e falar: eu sou lindo, eu sou gato, né? Você se olhar no espelho e falar: eu sou linda, eu sou gata, né? Olhar no espelho e falar: nossa, que preto bonito, né? Meu pai falava: nossa, meu filho é um preto bonito, né? Olhar no espelho e falar: nossa, que preta bonita que eu sou. Isso não é arrogância, isso é autoestima. Eu acho que a arrogância é quando você se sente superior, quando você quer jogar conceitos na cara das outras pessoas, quando você quer rebater o preconceito com mais preconceito ainda. Isso seria. Mas se achar lindo, competente, se achar excelente naquilo que faz, é autoestima, né? Então, se alguém não está preparado para lidar com a sua autoestima, simplesmente meu conselho é: abençoa aquela pessoa, ignora e segue a sua caminhada, porque não vale a pena discutir. Então, eu sou grato por essa fala da Thaís Araújo.
Lázaro Ramos, né, o marido dela. Quem que eu posso citar aqui? Eu sou grato pelo Lázaro Ramos ter escrito, né, o livro Na Minha Pele, né, e eu sou grato também por ele ser um excelente contador de histórias. Lázaro Ramos tem uma produção intelectual muito interessante, né? Ele também é ator e já atuou com a esposa, né? Na mesma novela. Quem não lembra dos dois em Cobras e Largatos, né? O pessoal mais 30 aí vai lembrar do Lázaro Ramos como Foguinho e a Thaís Araújo como Ellen, né? Eu acho interessante que nessa novela a Ellen ela tem uma jornada de redenção. Ali ela não é protagonista, mas ela tem um papel de destaque, né? Ela tenta achar um meio termo entre a autoestima, né? E ali ela vai passando por toda uma jornada de transformação e redenção, até chegar no final da novela, né? E encontrar a verdadeira humildade. O Foguinho, ele sempre foi humilde. Nossa, ele sempre sofreu. Ele sofreu a novela inteira, desde o começo até o final, né? Uma luta para conquistar a Ellen, né? Quem lembra dessa novela vai lembrar do Foguinho. Boa noite, Jaque. Seja bem-vindo aqui. Então, assim, saudade, viu? Saudade do tempo de agente comunitário, do tempo lá, o Beto do Drive, né? Eu lembro. É, aí, é, o Foguinho ralou para conquistar a Ellen, né? Porque a Ellen sempre teve uma autoestima, um ego muito inflado. Então ela tem uma jornada de redenção muito interessante nessa história e chega no final ela se rende, né? À simplicidade do Foguinho e os dois terminam juntos, né? Porque ela percebe que aquele mundo chique, né? Aquele mundo onde tem muitas pessoas snobs, né? Que é onde ela trabalhava, não era para ela. Na realidade, o mundo do Foguinho se encaixava melhor. Então, foi uma atuação fantástica, né, do Lázaro Ramos. Lázaro Ramos passou por vários filmes, sabe? Filmes excelentes, né? Eu não vou citar aqui todos os filmes porque, nossa, ele tem uma jornada de como ator no cinema muito bonita, né? Ele fez mais filmes que novelas, né? A Thaís Araújo fez mais novelas que filmes, né? Um fez mais sucesso no cinema e o outro fez mais sucesso nas novelas, né? E, inclusive, os dois trabalharam juntos. Lázaro Ramos também é um escritor excelente, né? Palestrante, contador de histórias. E, assim, ele traz essa questão, né? De trazer a negritude, pessoal, mas a negritude de uma maneira acolhedora, não mais aquela coisa de fogo nos racistas, fogo em ninguém não, não pôr fogo em ninguém não. Se não nos querem lá, a gente abençoa e se retira. Vamos montar a nossa comunidade e vamos para o lugar onde nós somos acolhidos, né? Chega de fogo nos racistas, né? Não vamos ser iguais àqueles que nos machucaram. Né? Vamos mostrar que nós ainda conseguimos nos posicionar com nobreza. Então esse é o conceito que o Lázaro Ramos traz para nós, né? Conceitos que já eram do Martin Luther King, né? Um grande pastor, foi um grande líder, né? Norte-americano. Algumas coisas do Malcolm X, mas o Malcolm X ele era mais agressivo, né? Ele tinha aquela coisa de tiro, porrada e bomba. Mas a gente precisa tirar essa questão de agressividade do homem negro. O homem negro ele não é apenas um ser vigoroso e agressivo, ele também tem sentimentos e consegue tratar as pessoas com amor e carinho. Então, do tempo presente, eu sou grato pela Thaís Araújo e sou grato pelo Lázaro Ramos, né? Que são pessoas que ainda atuam, que produzem conteúdos de extrema qualidade. E eu acho que, assim, para os dias atuais, são as minhas referências, né, da atualidade. Nossa, tem muito mais pretos e pretas na atualidade? Tem, mas não dá tempo, senão a live vai ficar gigante. Então eu foquei nesses, né. Pessoal, vamos caminhar para a etapa final. Oi, Lê, tudo bem? Seja bem-vinda. Live sobre a negritude. A gente vai para a terceira parte já, né, que eu vou falar sobre o futuro, né? Eu espero que eu não chore, né? A intenção não é chorar, porque agora eu vou falar do futuro, né? Já são 9 horas
E a intenção não é que ela fique longa, não. A intenção é que ela fique bem precisa e pontual. Vou falar sobre mim. O que eu sou grato, né? Eu gostaria de relatar uma experiência que eu tive na sala de aula, né? Falar agora sobre o futuro. As sementes que nós plantamos nas nossas crianças pretas, né? Nos nossos pretinhos e nas nossas pretinhas. Carinhosamente falando. Eu antecipei a aula sobre a consciência negra com os alunos do 6º ano, né? Porque no dia 20 é feriado e todos vão descansar, né? Então eu antecipei essa aula da disciplina de vivências e linguagens, que é uma das matérias que eu leciono, né, na rede estadual. Naquele dia eu preparei uma atividade que era para eles colorirem, né, que era para eles responderem, e depois eles iriam me entregar, né, para poder arquivar como atividade. Quando eu pus a atividade em cima da mesa, eles nem sabiam o tema da aula. Um dos alunos, né, o Lucas, tomou a atividade da minha mão, né, preto, retinto, né, bem escuro. Ele tomou a atividade da minha mão e falou, eu quero fazer. Aí eu falei, mas você não vai esperar eu explicar? Aí ele falou assim, eu já sei, não precisa explicar não. E ele começou a resolver. Aquilo eu achei muito representativo, porque ele se enxergou naquela atividade. No meio da aula, o Tiago, um aluno também negro, ele começou a dançar, falando assim, hoje é o nosso dia. E eles ficavam dançando na sala, né? Então foi muito legal. Nessa sala também tem alunos brancos e eles também se divertiram fazendo a atividade, porque parte da atividade eles tinham que decorar os cachos da Lelê, né? E eles tinham ali a liberdade de colorir, de contornar, de fazer da forma como eles queriam. Então teve gente que fez a Lelê loira, teve gente que fez a Lelê com poucos cachos, teve gente que pôs mais volume nos cachos da Lelê. E ali eu não fiz aquela coisa de colocar feijãozinho, nem de colocar cordão. Eles faziam com lápis de cor mesmo, eles só tinham que expandir os cachos, né? Gente, saiu cada cacho criativo. Teve aluno que desenhou laço, né? Teve aluno que caprichou, né? Decorou. Então, assim, eu fotografei todas as atividades, pedi autorização para eles. Eu postei, né? A minha postagem passada, né? Do Facebook. Então, tá lá no Facebook, tá lá no TikTok, tá lá no Instagram, para vocês verem, né? Um destaque foi uma aluna mestiça, né? De pele clara. Ela fez uma ilustração fazendo referência a uma deusa africana. Então ela desenhou uma mulher negra, né, com um colar de ouro e fez ela toda estilizada, né? A supervisora ficou encantada, porque eles deram a ideia de montar o varal da consciência negra. Então nós pegamos toda essa atividade, nós colocamos num varal e nós fizemos o primeiro varal da consciência negra da escola. E lá nós colocamos Feliz Dia da Consciência Negra, né? Nós colocamos frases de carinho e colocamos as ilustrações livres. Eu entrei naquela onda, né? E desenhei também, porque eu adoro desenhar, não sou desenhista, mas eu adoro desenhar. E no final da aula a gente assistiu um vídeo sobre uma garota negra, né? Preta, onde ela explicava à coleguinha como que ela se referia ao cabelo dela. Ela explicava com paciência, porque a coleguinha branca, ela tentava elogiar, só que todas as vezes que ela tentava elogiar, ela não usava os termos corretos. Então, ao invés de brigar com a coleguinha branca, ela foi lá e falou, vem cá, eu não gosto que você toca no meu cabelo, porque fica parecendo que o meu cabelo é exótico, não precisa tocar no cabelo, você pode ver de longe. E a outra coleguinha falou assim, nossa, eu pensei que você gostasse, então você me desculpa. Então elas foram entrando no acordo, né? E ela falou também assim que tem alguns termos que ela não gosta, que a coleguinha branca chama o cabelo dela. Então ela foi explicando de uma maneira amorosa e a coleguinha foi entendendo. Eu acho interessante quando a gente trabalha, né, com as crianças, ali foi 6º ano, não foi educação infantil. Mas eu vou estender aqui para a educação infantil, porque eu já dei aula para o 4º e para o 5º ano de inglês.
É uma fase muito gostosa para você semear, porque eles ainda estão com a cabeça fresca, né? Então você consegue colocar ali conceitos de compaixão, né? De empatia, de sororidade. Então, o que é compaixão? Compaixão é você se compadecer, né? Aquela pessoa que te machucou, você não vai apedrejar aquela pessoa que te machucou. Você vai falar assim, não, aquela pessoa talvez ela não está sabendo que ela está sendo preconceituosa. Vamos explicar, vamos dar uma chance para aquela pessoa, vamos ter compaixão com aquela pessoa que escorregou, que pisou na bola. Porque, gente, vamos ser sinceros, todo mundo já teve, todo mundo já falou algum comentário de teor racista. Então, assim, eu não vou falar que eu sou um monge puritano. Eu já falei comentários racistas e eu posso ser racista sem perceber. Algo que a gente precisa reconhecer é que todo mundo no Brasil tem um nível de racismo, né? Algumas pessoas são 1% racistas e outras são 99% racistas. Porque a nossa sociedade, ela é estruturalmente racista. Nós tivemos 300 anos de escravidão. Nós fomos o último país da América Latina a abolir totalmente a escravidão. Então, é normal que você deixe escapar uma expressão racista, né? Acidentalmente. Anormal é quando você descobre que essa expressão é racista e você insiste em utilizar para ofender. Aí você já pisa na bola, né? Aí você já dá a mancada. Outro termo que eu ia explicar é a sororidade, que é o quê? Sororidade é mais utilizado entre mulheres, né? Que, tipo assim, as mulheres precisam se apoiar mais, né? Não competir entre si. Eu acho que a sororidade ela precisa se estender para homens também e para a comunidade preta, ou seja, não competir entre si, quem tem o turbante mais bonito, quem tem o black mais da hora, não aquela luta de ego. A gente parte para o trabalho colaborativo, ou seja, vamos compartilhar conceitos, né? Juntos nós somos mais fortes. Então, isso que é a sororidade, é você trabalhar em equipe. Não sou eu que estou fazendo essa live, né? Tudo isso são conceitos de colegas, né, que eu vou juntando para montar. Mas nada disso é da minha cabeça, né? Eu estudei antes de montar essa live e vieram pessoas antes de mim trazendo esses conceitos, ou seja, eu só estou repassando, né? Eu estou sendo só instrumento, ou seja, eu estou sendo só o porta-voz, né? Se não tem pessoas assistindo a live, não faz sentido fazer a live. Eu, como professor, se eu não tenho alunos, não faz sentido dar aula. Então, a gente não faz nada sozinho. Na live que teve com a minha amiga psicóloga Juliana Santos, eu falei, né, nós somos estrelas, nós merecemos brilhar e fazemos parte de uma linda constelação. Então não faz sentido brilhar sozinho, né? Não em 2025. E eu acho interessante isso, esses dois conceitos que eu trouxe, né? Essas duas palavrinhas que eu acho importante. Então, eu não vou ver essas sementes germinarem, né? O bom semeador, ele sabe que ele planta a semente ali, muda de cidade, muda de escola e você não sabe o que vai acontecer. Mas lá no futuro você vai ver que aquela criança negra, ela se sentiu representada naquela atividade. E ele vai lembrar disso quando adulto, né? Da mesma forma como eu, quando criança, assisti o Super Choque, né? Eu vi o Lanterna Verde, Jon Stewart, e me senti representado ali. Da mesma forma como eu tive a professora Patrícia, né? Que foi a minha primeira professora de português preta, né? E hoje eu sou professor de português inspirado por essa grande professora. Eu não a vi mais, porque ela era de outra cidade, mas aquilo que ela ensinou para mim, eu estou repassando para frente. Então foi uma semente que ela plantou no meu coração, né? Eu me emociono ao falar porque, assim, nunca mais vi a Patrícia. Ela era formada em Direito, né? E ela foi uma grande professora de português. Junto com a irmã dela, né, que também dava aula de geografia. Do corpo docente, não era tão comum ver professores negros mais de 10 anos atrás. Hoje é mais comum a gente ver professores negros, né, na escola onde eu trabalho,
tem um professor de matemática, né, o Robson, muito querido por todos, e lá eu sou professor de português, né, lá no Tancredo Neves. Então, a dupla dinâmica, né, tem 2 negros, um de português e um de matemática. Isso é inédito para mim, né, um professor de português preto e um professor de matemática preto, né, na mesma escola. Para mim é inédito. E também tem uma professora de ciências preta, né, a Flávia. Então, assim, é um corpo docente bem diverso. E no Melo Viano também, onde eu fiz a atividade do 6º ano, uma escola que trabalha muito diversidade, né, que acolhe muitos alunos pretos e pardos, e eles se sentem representados ali, nos murais, né, com personagens de todas as cores, e eu acho importante a gente trabalhar a cultura indígena, a gente trabalhar as culturas asiáticas, a gente trabalhar a cultura africana, mediterrânea, porque quanto mais a gente souber lidar com as diferenças... Oi, Jéssica, seja bem-vinda! Eu tô caminhando para o final da live, mas pode ficar tranquila que vai ficar salvo, viu? É sobre negritude. Anteriormente eu falei sobre mulheres pretas, tá? Então eu acho interessante. Daqui a pouco ela está encerrando, e quando você puder assistir do começo, tem bastante informações aqui, pelos quais nós somos gratos, né? Tem uma força feminina aqui bem grande nessa live, né? Muito legal. Então é isso, né? Eu acredito que essas sementes vocês podem plantar nos seus filhos, nos seus amigos, nas crianças da sua família, nos seus sobrinhos, nos seus afilhados, nas suas afilhadas, né? E você vai ver essas sementes germinando. Você vai ver crianças pretas hoje que vão ver: nossa, eu posso ser um cientista. Nossa, eu posso ser um artista. Nossa, eu posso ser um gestor, um administrador. Ou seja, eu não preciso ser o que todos esperam de mim, né? Eu não preciso ser eu não preciso ser um esportista, né? Todo mundo imagina que os negros, as negras só são atletas, né? Não, a gente pode ser além disso, né? Não necessariamente precisamos ser. Eu era constantemente confundido com o professor de educação física, né? Porque eu sempre pratiquei muito esporte, mas eu não sou de educação física, eu sou de linguagens. E eu acho interessante, né? Visto que a gente tem um dos maiores escritores do mundo, que é Machado de Assis, e que é um homem preto. E eu sou grato, né, por ter o Machado de Assis na nossa literatura, né, e ser o gênio da nossa literatura, né? E o Itamar Franco, que hoje é um dos maiores escritores, né, o Tortarado, que é um livro que fala sobre a cultura afro, né, que fala sobre as religiões de matriz afro, é um livro que venceu o Prêmio Jabuti e é tão bom quanto Dom Casmurro, Memórias Póstumas, ou seja, a gente tem grandes nomes na língua portuguesa. Então é isso, pessoal. O que eu posso deixar para vocês para encerrar o bloco do futuro é o que vocês podem trazer para suas crianças. Como professor, eu posso sugerir para vocês aqui, deixar esse conselho. Deixem que eles sonhem. Não limite os sonhos dos seus filhos, nem dos seus parentes, nem das crianças que vocês amam. Eu acho que nós somos gratos, né? Nós somos gratos por não sermos mais vítimas, por não sermos mais estatísticas. Nós não somos mais uma história triste. Apesar de ter muitas pessoas que ainda têm uma história sofrida, né, que saíram da drogadição, que saíram do alcoolismo, que saíram da criminalidade, nós temos pretos e pretas que tiveram jornadas incríveis sem terem que ter passado por isso. Isso é um milagre, né? Isso é algo que a gente pode agradecer, né? Eu sou o primeiro preto da minha família, eu falo assim, do lado do meu pai, né, da minha mãe, assim, que concluiu uma graduação. Não só concluiu uma graduação, sou bilíngue, né? Graças a Deus eu falo 2 idiomas, estou aprendendo um terceiro, e para mim, né, é um grande avanço. Também sou o primeiro que prestou vários concursos e passou, né? Eu prestei concurso para agente comunitário,
eu prestei processo seletivo para professor e passei nesse concurso do estado de Minas, estou esperando para ser chamado, então assim, eu sou muito feliz, né? E nós temos mais pretos assim, eu tenho uma amiga, né, que é a Josi, ela é formada em Direito, né? Ela está ocupando um cargo de destaque. Tem a Juliana Santos, que a gente já gravou 3 lives juntos, né? Que ela é missionária e psicóloga, né? É, Meu psicólogo que me atende é um profissional excelente, né? É, eu sigo, né, o Claudemir, que é um gestor de educação fantástico, um terapeuta assim de alto gabarito. E assim, tantos, né? São tantos que estão contribuindo artisticamente, que estão contribuindo intelectualmente, que estão contribuindo também na parte dos esportes e na parte religiosa. Então, por isso que eu sou grato. Grato sou por essa negritude, né? Grato sou por essa força que não está mais preocupada em ensinar os outros a nos respeitar, que está mais preocupada em correr atrás do seu e fazer o seu melhor. Nós não teremos as melhores condições sempre, nós não seremos acolhidos sempre. Por isso é importante que a gente se auto-acolha. Então, a parte final, né, do nosso grato sou pela minha cor. Dia de Ação de Graças, dia 27 de novembro, né, como eu citei no começo da live. Pelo que a gente pode agradecer? Gente, geralmente os norte-americanos, né, os estadunidenses, o pessoal dos Estados Unidos, comemora a ação de graças com um jantar. Então a dica fica, dê um jantar de gratidão, chama pessoas que vocês consideram importantes e na mesa do jantar, começa a comentar pelo que você é grato, né? O que você conquistou, né, ao longo de toda a sua jornada. Foca naquilo que você conseguiu. A sua conquista, ela pode não ser grande para sua família, ela pode não ser grande para as outras pessoas, mas ela precisa ser grande para você. A gente só consegue valorizar as grandes coisas, né, se a gente valoriza as pequenas. Então, esse é o efeito da gratidão na nossa vida. Valorizar o que você já tem. E eu falo assim, sem puxar sardinha para religião nenhuma, que o pouco com Deus é muito. Ou seja, se a gente comemora na escassez, a gente vai saber valorizar na fartura. E eu acho que é esse que é o poder da gratidão. Você não vai viver no mundo de Poliana, né? Tô passando maus bocados. Às vezes não tá tendo muito dinheiro na conta, mas você tá com saúde. Talvez você não esteja com aquela saúde que você gostaria de ter, mas você olha para o lado e fala, não, eu não estou num respirador, não estou numa cadeira de roda, eu estou enxergando. Então são coisas que a gente às vezes considera como pequenas, mas quando a gente olha no espelho, e o principal de tudo, grato sou pelo meu corte de cabelo, né? Grato sou pela minha cor, né? Grato sou pelo negro que eu me tornei, né? Grato sou pela criação que eu tive, né? Olhar no espelho e falar, nossa, eu sou um preto bonito, igual eu falei anteriormente, nossa, eu sou uma preta bonita, né? Independente se o seu cabelo é alisado, se ele é relaxado, se você assumiu o seu black, se você decidiu raspar a cabeça, decidiu ficar careca, seja grato por isso. Seja grato por isso. Seja grato pelos ancestrais, que foram aqueles que sofreram mais que nós. Querendo ou não, eles passaram por um pedaço pior, né? Então, assim, eles prepararam o futuro para nós. Eu consegui conquistar coisas que o meu pai não conseguiu. Meu pai não conseguiu conquistar uma graduação. Eu consegui. Então isso quer dizer que eu consegui um passinho à frente, né? Existe uma fala do filme Estrelas Além do Tempo que fala assim, todas as vezes que a gente dá um passo à frente, eles pegam a linha de chegada e afastam. Não foca nisso, gente. Não foca nisso. Foca nas conquistas. Ou seja, a linha de chegada eles afastam para frente, não tem problema, a gente comemora o que a gente conquistou. Então, assim, o que eu digo para vocês é, vamos ser um pouco mais caramelos, né? Lembra do cachorro caramelo?
aquele que correu lá para cima do telhado, ficou esperando o socorro chegar, e o socorro literalmente veio do alto, né? Naquela época das enchentes, né, do sul, o cachorro caramelo foi referência, né? Então, assim, a gente precisa ter essa resiliência, porque se a gente não tem, infelizmente, o nosso fortalecimento ele desaba, né? Então acho que isso é importante, né? Oi, seja bem-vindo, JLK Silva. Estamos caminhando para o final, mas essa live vai ficar salva, viu? Eu agradeço a sua presença aqui. Eu fico feliz, viu? Espero que tenha feito sentido o que eu falei para vocês. A intenção é não se alongar, deixa eu ver aqui quanto tempo. Tá indo para quase 1 hora de live, né? 9h20. Então eu acho que eu já falei o suficiente. Então sejam gratos, exercitem a gratidão. Se possível, escrevam em uma folha, escrevam num caderno. Todos os dias, gente, a gente pode ser grato até pelo nosso respirar, o nosso alimento, um dia de trabalho vencido, uma noite de sono bem dormida, né? Eu acho que bens materiais, a gente não precisa focar tanto nisso, focar naquilo que eu construí como ser humano, né? Eu vi hoje uma postagem que eu fiquei muito triste, né? Tinha um negro forte, né, robusto, uma foto assim mais para a época da escravidão, e lá tava falando, né, bonito, de porte bonito, falando assim que ele era um escravo reprodutor, né? Muitos negros e negras são vistos apenas numa visão sexualizada, né? E muita gente comentando lá embaixo, fazendo referências à pornografia, né? E eu acho importante falar sobre isso. Oi, Cassinha, a Cassinha chegou. Cassinha, tô caminhando para o final, seja bem-vinda. Mas eu acho importante você participar dessa reflexão final. A questão, né, da sexualidade. Pessoal, os negros e as negras ainda são vistos, né, como objetos sexuais, né? Isso é muito ruim, né? Ainda são vistos como máquinas de fazer sexo. No caso dos homens, eles têm que mostrar uma virilidade, eles têm que mostrar uma potência sexual. No caso das mulheres, né, muitas ainda, o número de mulheres pretas que são estupradas ainda é grande. Então, assim, aquela coisa de morena, da cor do pecado, aquela coisa assim, de as mulheres pretas são mais quentes, são mais fogosas, são comentários extremamente desconcertantes e que hoje não cabe mais, né, falar isso de maneira pública. Então, quando eu vi aquele monte de comentário fazendo referência, né, e de repente eu comecei a ver ali alguns comentários, né, pessoal, ele é um ser humano. Ele não é uma máquina de fazer sexo, ele não é um objeto sexual. Ele foi obrigado a ser um escravizado reprodutor e a mulher foi tratada como uma parideira, né? Então, assim, ele era forçado a fazer filhos. Eu sou grato por esse comentário. Essa pessoa que puxou esses comentários, depois vários outros comentários embaixo, falou assim, realmente, o homem negro também tem sentimentos. Naquela época, ele era forçado a, né, a produzir filhos. Então, eu sou grato por esse tipo de comentário. Esse comentário que fala, não, pessoas pretas têm sentimentos. Pessoas pretas não são objetos sexuais. Pessoas pretas não admitem mais serem chamadas da cor do pecado. Até porque a nossa cor não é pecado, a nossa cor é uma bênção. Então, assim, grato sou pela minha cor, né, pela nossa cor. São várias tonalidades, né? A gente tem pretos com tons mais claros, a gente tem pretos mais retintos com tons mais escuros, mas no final das contas, todo mundo, quase todo mundo no Brasil tem ali um pouquinho, né, de negritude na sua genética. Então, para finalizar, você branco que vai assistir essa live, a intenção não é me separar de você, não. Você pode consumir cultura afro? Na minha opinião, você pode e deve, né? A gente tem artistas ali que produzem músicas de origem afro, né? A gente tem artistas que cantam, né? A Shakira,
ela canta músicas de batida africana, desde sempre, né? A gente tem o Justin Timberlake, que canta o Soul Music, que também é de origem preta, né? A gente tem vários rappers brancos. A gente vai brigar com eles e falar que eles estão se apropriando? Não. Se tem hoje coreano fazendo rap, que bom que os coreanos gostam de fazer rap. É de origem preta, mas está chegando na Ásia. Né? Eu vi vídeos de japoneses dançando hip hop. Que bom! Grato sou por ver um japonês dançando hip hop. A nossa cultura está tendo visibilidade, né? Então eu estou vendo japonês, asiático, índio ouvindo rap, né? Indígena ouvindo rap. Eu estou vendo pessoas de várias culturas. E a intenção é gerar esse mundo pluralista, né? Não separar, né? E sim compartilhar. Da mesma forma que uma pessoa preta, ela pode tocar um instrumento clássico. Por que não? Preto pode gostar de música clássica? Lógico que pode, né? Preto pode gostar de rock? Lógico que pode. Preto pode gostar de sertanejo? Opa, por que não? Ou seja, esse intercâmbio cultural. A cultura afro começou na África, mas ela não pertence mais à África, ela ganhou o mundo todo. Então a gente está vendo pessoas de várias partes do mundo que estão ouvindo batidas de músicas africanas, né? Afrobeat, né? Batidas modernas. Hoje o rap evoluiu para o trap, né? O funk não é mais aquele ritmo que tem só palavrão. Hoje tem muitos funks gospel, tem funks sem palavrão. Já trabalho com esses funks na sala de aula. Então, assim, não é mais cultura de marginal. Na realidade, nunca foi. O termo marginal é um termo extremamente pesado. E, graças a Deus, hoje eu sou grato por isso, né? Por a gente ter uma cultura rica, que todos podem, todos têm o direito, né, de consumir, de reproduzir, de produzir e ressignificar. Se vocês têm algum comentário para fazer, pode ser crítica, pode ser sugestão, pode ser elogio, pode ser só coraçãozinho. Nós estamos finalizando a nossa live. Grato sou pela minha cor, grato sou pelo preto que eu me tornei, né? E grato sou pelos pretos que assistiram essa live, né, que estão participando. Aqueles que não assistiram desde o começo, vai ficar salvo, fica tranquilo. E depois eu vou jogar no YouTube, no dia 21. É isso, pessoal. É o mix aí da consciência negra com a ação de graças, né? Alguém gostaria de fazer um comentário? Manda joinha aí, manda coraçãozinho para eu ver o quão gratos são aqui. O Felipe. Obrigado pelo comparecimento. Todos escutaram bem. Grande amigo. Tem um pessoal, uma galera de Jardinópolis. Que bom, gente. Grato sou por Jardinópolis, pela negritude de Jardinópolis, né? Uma negritude forte, linda. Pela negritude de Passos, né? Também muito linda. Pela negritude do Brasil, né? E os brancos também, que apoiam simpatizantes. Grato sou, né? É isso aí, gente. Estamos finalizando, então. Eu desejo para vocês que Deus abençoe, né? Que Maria passe na frente, independente de qualquer religião que você siga. Que Jesus esteja presente na vida de vocês, que possa despertar sentimentos de compaixão, né? E principalmente gratidão. Além disso, aquela alegria, né? Aquela alegria que você tem tanto na adversidade quanto na tristeza, aquela alegria, né, de chegar no final do dia, ter a sua missão cumprida. Talvez você não vai fazer de forma perfeita, mas você vai ser grato por ter dado o seu melhor. E como eu disse lá na live, né, do Vivências, o seu melhor é e sempre foi mais que o suficiente, e para Deus basta. Né? Alguns lugares não irão reconhecer o seu esforço. Essa é a realidade. Foca em quem te valoriza. Aí o seu coração vai ser coberto de gratidão, amor e autoacolhimento.
Fica o exercício do dia, né? Antes de dormir, se olha no espelho e fala: obrigado, Deus, por ter me dado essa cor linda, né? Obrigado, Deus, por ter me dado esse cabelo lindo. Se dê esse autoabraço, né? Obrigado. E obrigado pela audiência de vocês, né? Faço votos, né? Que vocês tenham uma noite de descanso, que vocês possam restaurar as suas energias. E de antemão eu já desejo um excelente feriado. Graças a Deus, dia 20 agora é feriado, a gente vai descansar. Aqui vai ter um evento bacana em Passos. Acredito que vai ter eventos maravilhosos em Jardinópolis, em Ribeirão e por todo o Brasil. Grato sou pelo feriado, muitos vão descansar. Aqueles que vão trabalhar no feriado, desejo bom trabalho, bom fortalecimento. E aqueles que estão desempregados, eu desejo que vocês encontrem emprego, né? Que vocês possam se colocar socialmente e que vocês conquistem, né? Que vocês possam exercer os seus talentos. Desejo para vocês, são esses os votos que eu faço, né? Bom descanso, boa retomada para quem for trabalhar amanhã, né? Que Maria abençoe a todos. Deus esteja sempre presente, passando na frente em todas as adversidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos, né? Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, namastê para quem é de namastê. Assim seja para quem é de assim seja. Pessoal, até mais. Grato sou pela audiência de vocês. Fiquem em paz.